Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Grupo Arbo, para os nossos parceiros Casa do Agente e Diversa, para os parceiros da Casa do Agente e da Diversa. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Charles. E eu devo confessar que, por mim, eu poderia deixar esse vídeo rolando mais umas 20 vezes e eu não ia me cansar, porque que imagens, que coisa espetacular, impressionante. E eu posso afirmar para todos vocês que tudo aquilo é verdade. Tudo aquilo é verdade. Já tive a oportunidade de visitar a Tanzânia e o destino é realmente algo de incrível, de espetacular, não há palavras que descrevam a experiência que é visitar aquelas comunidades e ver aqueles animais no seu ambiente, no seu habitat natural. Enfim, é uma experiência realmente incrível. E hoje a gente vai poder, mais do que ver o vídeo e as imagens, escutar de um especialista todas as dicas, todas as sugestões, todos os cuidados que a gente tem que ter para fazer uma venda qualificada e mandar um cliente para um local que esteja adequado ao seu perfil. Nem para mais, nem para menos, que esteja adequado ao seu perfil. Que esse é o nosso trabalho, né, como consultores de viagem, encontrando sempre o que está alinhado e adequado ao nosso cliente. Então, antes de passar a palavra para o James, para que ele faça a sua abertura em nome da Diversa, eu só gostaria de pedir a todos que mantenham seus microfones fechados durante a apresentação. E lá embaixo da telinha a gente tem o chat, e é por lá que eu peço que coloquem as suas perguntas, as suas dúvidas e observações. E no final o Gustavo hoje, né, vai fazer a moderação, o Gustavo Comercial Diversa. Tá bom? Sejam bem-vindos. James, por favor, a palavra é sua. Valeu, Charles, obrigado. Realmente vendo um vídeo belíssimo, belíssimo como esse, né? Estou vendo aí algumas pessoas que já estiveram comigo por lá também, e duas pessoas que fomos aí numa viagem para o Quênia e Tanzânia, ver esse povo Maasai fantástico, né? Essas roupas, a cor, esse colorido todo, é realmente uma viagem inesquecível, um destino que nós temos que pôr no wish list aí e pensar na Tanzânia e no Quênia como uma alternativa fantástica para conhecer a África. Bom, e mais uma vez também a oportunidade de estarmos junto da Cobo Safaris, que é um parceiro nosso também já tradicional, né? Já fez a apresentação da África do Sul em outro momento. Então a Diversa traz, né, mais uma vez, mais um conteúdo muito importante, umas informações muito substanciosas para que a gente, né, some a cada dia mais, né, nos nossos portfólios de desejos e de atender os nossos passageiros. Bom, como tradicionalmente fazemos, hoje soltamos também nas nossas news hoje com 3 pacotes, né, para a Tanzânia. Como sempre lembro, eles são customizáveis, podem ser distribuídos através dos canais que todos têm para mandar para os seus passageiros. Enfim, nós estamos municiando, né, nos nossos parceiros, os agentes de viagens e seus passageiros com muito material, com muita informação e todas prontas para serem vendidas, prontas para serem divulgadas. Criar agenda, criar um modus operandi de trabalho com todos esses destinos e vamos para cima. Nós temos aí também, eu gostaria de aproveitar e informar que amanhã nós temos um evento extra com o Tauá às 15 horas, né? Inscrevam-se, também já foi também a news e os e-mails já divulgando esse encontro, porque, enfim, é uma tendência, a gente sabe que vamos ter as viagens, Bruno, as viagens aí, né, para os destinos mais próximos de cada lugar onde tem a rede Tauá. Então, a oportunidade amanhã de batermos um papo neste mesmo horário amanhã. E na sexta-feira, volto a lembrar, nós temos um encontro desta vez de manhã com Nevada, né? E amanhã também nós temos um outro encontro pela manhã às 10h30 com a equipe comercial da Diversa, comigo, com o Valdir, com o Gustavo, com o João, com o Arnaldo, todo mundo que estiver participando e podendo, né, se inscrevam, dê um toque. Amanhã nós vamos ter um bate-papo bastante produtivo para a gente falar do momento da Diversa, de toda essa produção que nós fizemos dos webinars aí nos últimos meses e o que está vindo pela frente, quais são os nossos passos, olhando sempre para o futuro, olhando sempre com muito otimismo, com muita esperança. A gente está realmente, estamos tendo, na verdade, um junho muito bacana. Então, para não me estender muito, vamos
chamar a Mari Magalhães da Cobo. Mari, obrigado pela presença, pela parceria. E vamos apresentar esses dois países fantásticos, maravilhosos. Obrigado, bem-vinda, Mari. Obrigada, James. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada aí pela parceria com a Diversa, que a gente já tem desde o comecinho, e por essa oportunidade da gente poder conversar desses dois destinos maravilhosos, como o Charles e o James falaram, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela para a gente conversar um pouquinho sobre Quênia e Tanzânia hoje. Acho que está dando para conversar um pouquinho sobre os dois países, mas antes eu gostaria de, para quem não conhece a Cobo Safaris, a Cobo é uma empresa que está presente no continente africano há 25 anos, então fora o leste, né? Então a gente atende Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Zanzibar, nós do Sul, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, temos escritório na Namíbia também. Então, tudo que os passageiros de vocês quiserem montar sob medida. As saídas regulares, também todos os escritórios possuem as saídas regulares. Todos os escritórios possuem departamentos específicos para grupos de lazer e incentivo. E o Clube Africaí, que é um departamento exclusivo de luxo, onde, dependendo de como a solicitação chega para a gente, automaticamente essa solicitação é encaminhada para esse departamento. Então, depende dos lodges que estão envolvidos, os serviços, automaticamente a gente encaminha para o departamento Clube Africaí, tá? Então, só para falar um pouquinho da estrutura da Cobo para quem ainda não conhece. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho desses dois países no leste africano. No decorrer da apresentação, vocês vão acabar entendendo por que a gente fala tanto de Quênia e Tanzânia juntos. As principais atrações, os parques mais visitados do Quênia acabam ficando mais para o sul do país, e da Tanzânia mais para o norte. Então, faz muito sentido a gente visitar os dois países ao mesmo tempo. Óbvio, ter tempo, nós temos Tânia ou produtos onde você for vice-versa, mas é super interessante oferecer para os passageiros a oportunidade de visitar, sim, os dois países, já que é um destino longe, eventualmente caro, então aquela coisa que você não sabe quando o teu passageiro vai ter a oportunidade de poder fazer novamente. Então é sempre interessante ver se ele tem essa possibilidade de conhecer os dois países. No Quênia a gente tem, eu vou falar de cada parque, tá? Então aqui a gente tem um mapa do Quênia com os principais parques. E aí um pouco de informações sobre o país, tá? Então, a localização, como a gente já tinha falado, ele fica localizado no leste do continente, fazendo fronteira com o Sudão do Sul e Etiópia, Somália, Oceano Índico a leste, Uganda a oeste, Tanzânia ao sul. A norte, desculpa, Sudão do Sul e Etiópia a norte. O país tem aproximadamente 583 mil quilômetros quadrados, a população é de aproximadamente 46 milhões de habitantes, a moeda queniana chama-se shilling queniano e $1 é aproximadamente 100 shillings. As línguas oficiais, o inglês e o swahili. A capital é Nairobi, que hoje é um centro comercial. O seu nome vem do Monte Quênia, que é o ponto geográfico mais elevado do país e é a segunda montanha mais alta da África,
depois do que Mari, desculpa te Licença, interromper. o áudio dela A está região muito dos ruim. Grandes Lagos Mari, Africanos, desculpa te interromper, no Mari. qual o Quênia faz parte, tem sido habitada por seres humanos desde o período paleolítico inferior. E fósseis que foram encontradas dizem que os primatas... Oi? Oi, Mari, desculpa te interromper. Oi? A tua transmissão está cortando Pode um falar, pouco. pode falar, Charles. Eu ia sugerir que você desligasse o seu vídeo, que às vezes isso melhora um pouco a transmissão. Vamos ver se assim melhora. Não, você mantém a sua tela compartilhada, mas desliga a sua câmera. Aí a gente consegue, talvez melhore a transmissão, deve ser por conta da internet. Voltei. Isso, bota a sua tela compartilhada e aí você Deixa eu só, aperta eu vou aquele fazer o botão. seguinte, Isso, stop vídeo. eu vou colocar no meu 4G. Eu acho que talvez seja melhor. Vamos testar, mas às vezes a imagem realmente ela dá uma cortada na transmissão, por isso que eu Tá. sugeri, às vezes melhora. Eu nem ouvi que você... Deixa eu só colocar aqui no... Peraí. Que droga isso. Eu não sei, Desculpa na verdade eu fui ver o interromper, gente. modo... Imagina. Bom, Só desculpa pra- mesmo. Não, mas só para a gente poder fazer a coisa fluir melhor e as informações chegarem bem. Sim. Não sei por que não tá... A sua apresentação estava indo bem, era só o áudio mesmo que estava um pouco cortado. Ele fica aparecendo o tempo todo para mim que a minha internet está instável. Enquanto a Mari Peraí, deixa eu restabelece a colocar o comunicação, cabo do... só para fazer dois reforcinhos aí bacanas sobre a nossa apresentação de amanhã do Tauá, a gente vai falar sobre todas as propriedades do Tauá, então é uma oportunidade bacana de estar por dentro de todos os detalhes, de propriedades que ficam muito perto de alguns aeroportos, que a gente vai falar agora quais são, e de centros como Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto, Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, São Paulo e Campinas. São as 4 propriedades do Tauá aí que estão em Atibaia, Araxá, Alexânia e Caeté, né? Então é uma forma de você oferecer produtos para aqueles clientes irem de carro, ou mesmo numa condição normal, aí clientes que queiram voar, podem voar para esses aeroportos que estão nessas regiões e aí você, em coisa de 1 hora e pouco, chega nos hotéis. Então acho que é uma apresentação super importante que todos devem prestigiar amanhã, porque além das informações desse modelo de turismo que deve ser o que vem primeiro na retomada, também vai ter umas surpresinhas aí que a gente só pode falar amanhã na hora, mas eu posso dizer que vai ter surpresinha. Tá? Vamos ver se a Mari já conseguiu aí restabelecer a tela e a transmissão e a gente dá o andamento. Charles, eu vou tentar no Wi-Fi mesmo, porque ele não tá lendo o meu 4G. A sua apresentação estava indo bem, era só o áudio que estava cortando. Tá, entendi. Então a gente deixa sem o vídeo. Isso, possivelmente melhore aí a transmissão. Tá, a tela não está mais aparecendo, eu tenho que compartilhar novamente, é isso? Isso, você vai compartilhar novamente naquele mesmo caminho que a gente falou anteriormente. Ok. Perfeito. Opa, peraí que acho que entrou uma outra tela aí no meio. Bruno, vou pedir para você dar uma força aí para a gente, para tirar essa tela para que a Mari consiga recolocar dela no ar. Pronto. Vamos lá, gente. Vai lá, Mari. Continua que eu estou curioso aqui para ver. Bom, vamos lá. Desculpem aí, gente, pela falha técnica. Todos me ouvindo e vendo minha tela?
Sim. Beleza. Então, vamos lá. Continuando aí os dados sobre o país. Então, a região dos Grandes Lagos, do qual o país faz parte, tem sido habitada por seres humanos desde o período paleolítico inferior. E fósseis encontrados no Quênia sugerem que os primatas percorriam a região há mais de 20 milhões de anos. Então, ou seja, eu sempre brinco que não tem jeito, né? A gente veio, todo mundo veio de lá mesmo. O país tornou-se independente em dezembro de 1963 e hoje ele está dividido em 47 condados semi-autônomos, governados por governadores eleitos, tá? A economia basicamente a agricultura é um grande empregador, o país exporta chá e café e recentemente começou a exportar também flores para a Europa. O visto pode ser obtido na chegada, custa $50. É necessário o mínimo de 6 meses de vigência do passaporte e pelo menos 3 páginas em branco. Vamos explicar essas 3 páginas em branco. O que acontece? Normalmente, o passageiro brasileiro precisava passar pela África do Sul, né? Era o mais lógico pelos nossos voos, né? Passava pela África do Sul para chegar ao Quênia. Aí ele precisava de uma página em branco porque ele passava pela África do Sul. E quando ele fazia, além do Quênia, a Tanzânia também, ele também precisava de uma página em branco, ele também precisa de uma página em branco para a Tanzânia. Então, aí a gente precisa de 3 páginas em branco. Tá? O passageiro que for direto, por um acaso vai direto só para o Quênia e só vai visitar o Quênia, ele só precisa de uma página em branco, tá? O visto online que existe, nós não aconselhamos, tá? Porque o visto na chegada é bem tranquilo de se tirar, é muito fácil. E o visto online, ele costuma demorar muito, é muito burocrático. Muitas vezes a gente já teve casos de passageiros que não receberam a tempo, precisaram ter que pagar lá na hora da chegada e não conseguiram reembolso desse visto online. Então, a gente não aconselha o visto online, nem do Quênia, nem da Tanzânia, tá? A vacina de febre amarela é obrigatória, tá? O certificado internacional de vacinação de febre amarela. E quando ir? A melhor época para visitar o Quênia é durante a estação seca, que é do final de junho até outubro, que são os melhores meses para observação de vida selvagem. A migração dos gnus, a grande migração, que eu vou falar um pouco mais para frente, ela geralmente está no Masai Mara em agosto e fica até outubro, quando eles voltam para o Serengeti, tá? Na Tanzânia. Agora, a observação de vida selvagem, na verdade, é boa o ano todo, tá? E aí eu tenho algumas informações de, né, como a gente pode ver nesse gráficozinho em cima, que não existe uma época ruim, apenas abril, maio, que acaba sendo o pico de chuva, tá? Então, eles consideram não muito bom para visitar o país. E aí a gente vê novamente o mapa do país com os principais parques e, como eu tinha falado, a gente tem saídas regulares e saídas privadas em todos os países que nós trabalhamos. Porém, Quênia e Tanzânia, a grande maioria dos passageiros brasileiros acaba fazendo as saídas regulares, por uma questão de custo mesmo, tá? A grande maioria dos passageiros brasileiros utiliza mais as saídas regulares. Nessa apresentação, eu coloco algumas possibilidades, a gente tem muitas opções de roteiros regulares nos 2 países. Aí vocês podem entrar em contato com a Diversa, ver essas opções, mas aqui eu coloco algumas opções no caso do Quênia, depois eu mostro na Tanzânia. Então, por exemplo, saindo de Nairobi, visitando Aberdares, depois Lago Nakuru, indo para o Masai Mara, retornando para Nairobi, ou de Nairobi para Samburu, indo para Berdari, Amboseli, voltando para Nairobi. E como viajar? A gente tem 2 opções. No caso da Tanzânia, sempre os passageiros vão viajar em 4x4. Diferente da África do Sul, que quando você vai para o Kruger, por exemplo, né, você pode ir ou voando ou mesmo que você for fazer esse traslado terrestre, você vai ou numa van ou num ônibus, enfim.
você não vai no veículo que você faz o safari e você chega no lodge e aí você vai fazer o safari nos veículos do lodge. No caso de Quênia e Tanzânia, o mesmo veículo que você faz o deslocamento de um parque para o outro, ou de uma cidade, no caso de Nairobi, para o primeiro parque, é o veículo que depois você vai fazer os safaris. Então, quando você está se deslocando nas estradas, ele fica nesse formato, né, como fechado e tal, ou nesse formato, no caso das minivans. E aí, quando vai fazer o safari, eles abrem o teto, tá vendo? E aí você pode ficar em pé, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, nos safaris na África do Sul ou em qualquer carro aberto, tá? Nós garantimos janela, então o máximo de passageiros por veículo são 6. Então, na Tanzânia, sempre vão ser os 4x4. No Quênia, a gente utiliza as minivans e os 4x4 existia um pequeno acréscimo. Porém, a Kobo adquiriu uma frota nova de 4x4 no Quênia, antes de começar a pandemia, e aí a gente está garantindo o upgrade para 4x4 até a alta temporada de 2021, quando as coisas voltarem, né? Então, pelo menos o ano que vem todo, nós garantimos o upgrade no Quênia para 4x4, ok? Outras formas de se viajar. Então, é possível voar tanto de Nairobi para alguns parques, como entre parques, tá? Só que, normalmente, os trechos voados são em roteiros privados, tá? Sempre lembrando que a bagagem, isso aqui é um bagageiro, tá? Então, a bagagem nesses voos internos, nos voos pequenos, tem que ser no máximo 20 quilos, malas flexíveis, porque a gente não consegue encaixar a bagagem, aquelas malas duras, né, nos bagageiros desses aviõezinhos. Claro que é muito mais confortável o teu passageiro fazer um trecho, por exemplo, de Nairobi para Masai Mara, voado em 50 minutos, do que em 5 horas terrestre. Só que isso depende muito do budget que o teu passageiro vai ter, tá? E aí a gente vai falar de Nairobi, que é a porta de entrada. Então, normalmente, os passageiros que vão fazer Quênia chegam por Nairobi. Nairobi é uma cidade relativamente grande, tem algumas atrações, não muitas, para o passageiro. Desculpa, vocês não estão me vendo? Eu fui beber uma aguinha. Uma delas, que é super interessante, é o Museu Karen Blixen, que é um museu na verdade, é uma casa onde a autora dinamarquesa Karen Blixen viveu. Essa autora ficou famosa pelo livro Out of Africa. Esse livro virou um filme. No Brasil, ele é conhecido como Entre Dois Amores. É um filme super interessante para vocês assistirem, inclusive. É um filme com a Meryl Streep, com Robert Redford, ganhou o Oscar, ganhou 7 Oscars, na verdade, inclusive de melhor filme. E ele conta, o livro, né, e o filme, a vida dela nessa propriedade. Ela mudou-se para a África e viveu durante anos aí, nessa casa. E aí a casa virou meio que um museu. Então ela tem muitas coisas que foram da escritora, e muitas coisas que foram usadas no filme também. Então, é super interessante. Fica num lugar lindo, dentro de Nairobi, é em Nairobi, e é super ajardinado. Atrás ele tem hoje um café, às vezes tem umas exposições de arte. Então, é super bonito, assim, de se visitar. 2 atividades também em Nairobi de interação com o animal. Então, o Giraffe Center, que faz parte do mesmo grupo dos donos do Giraffe Manor. Não sei se todos já ouviram falar daquele hotel, não sei se já viram foto de um hotel que tem em Nairobi, que a girafa vem e toma café, você está tomando café, a girafa entra para pegar comida, enfim. Só que só quem está hospedado nesse hotel é que pode ter essa experiência. No caso do Giraffe Center, qualquer pessoa pode visitar. E aí você pode dar comida para a girafa, é bem legal.
e o Elephant Sanctuary, que é um orfanato de elefantes, que você visita, aprende como que é o trabalho, como começou o trabalho que eles fazem de cuidar desses bebês, aí a alimentação, enfim, todo esse trabalho de cuidado dos bebês elefantes. Também é bem bonitinho. E o Kazuri Beads Factory, que é um trabalho muito interessante que eles fazem com mulheres da comunidade de produção e confecção de bijuterias, que você vê toda desde do barro, como elas fazem, aí a confecção das miçangas, depois a pintura, como que elas fazem as bijuterias, até chegar na lojinha, que são trabalhos super bonitos, inclusive elas exportam para vários países do mundo, então é bem legal de visitar também. Então todas essas atividades podem ser feitas em Nairobi. E aí a gente vai começar a conhecer um pouquinho dos parques. O primeiro parque que eu vou falar vai ser a Berdares, que é um parque bem diferente, porque, na verdade, a gente, quando visita a Berdares nos regulares, nos tours regulares, os safaris, na verdade, não são feitos dentro do parque. Os passageiros ficam no que a gente chama de nos lodges dentro do parque, e os animais é que vêm nos poços que tem em frente e atrás desses lodges. Eu vou mostrar aqui para vocês poderem entender melhor. Um pouco de algumas imagens, tá, do parque. Algumas informações. Então, é um parque Big Five. Então, todos os Big Five estão presentes no Parque Nacional de Aberdare. Apesar de não ser um parque que as pessoas visitam para vê-los, por causa dessa diferença que eu estava explicando, os búfalos e elefantes são praticamente garantidos. Há chance de ver rinoceronte negro nesses poços que eu falei. Às vezes, leopardos podem aparecer, os leões raramente são vistos, e um tipo de macaco, que é o Black and White Columbus, são vistos quase sempre. Então, aqui são as hospedagens. Então, a gente tem o que a gente chama de hotéis base, e aí os lodges, tá? Aqui é um hotel base, que é o Outspan, e o Treetops, que é o lodge que fica dentro do parque. Então, como que funciona? Os passageiros saem de Nairobi na parte da manhã e chegam para o almoço nesse hotel base. Depois do almoço, eles deixam a bagagem maior no hotel base e seguem para o lodge com apenas uma mochila, enfim, só pouca coisa para passar a noite no lodge dentro do parque, onde eles vão jantar e tomar café da manhã do dia seguinte. E eles não saem mais do lodge. Como vocês podem observar, tem todas as partes aqui com envidraçadas e áreas abertas aqui, que são decks de observação. No caso aqui embaixo, eles têm salas de observação, então você pode descer, e aqui não sei se dá para ver bem, mas são salas com aberturas e você fica na altura dos poços, então você vê os animais bebendo água nesses poços, na altura deles. Então é uma experiência muito diferente. No caso do Treetops, foi onde eu fiquei, eles têm inclusive dentro dos quartos, como se fosse um menu, e aí durante a noite tem um sinal mesmo, uma luzinha, que eles te explicam, se piscar uma vez é porque apareceu X coisa no poço, se piscar duas, outra coisa, se piscar 10 é porque está acontecendo algo extraordinário, e aí você decide se você quer levantar e abrir sua janela ou ir lá no deck de observação para ver o que está acontecendo nesse poço de observação, no poço na frente ou atrás. Então é uma experiência super diferente, tá? Então aqui é o Treetops com o Outspan, que é o hotel base dele, e aqui é o The Ark, que é o outro lodge, com o Country Club, que é o hotel base dele.
Então, normalmente os passageiros ficam uma noite e aí no dia seguinte tomam o café no lodge e retornam para o hotel base para pegar o resto da bagagem e seguir viagem. E aí, aqui o próximo parque, que é o Lago Nakuru, como o próprio nome diz, é um parque que tem um grande lago. Uma informação bem importante a respeito desse parque é que são poucas as propriedades no parque. Então, quando a gente não tem disponibilidade nessas propriedades, o passageiro vai ser acomodado num outro parque próximo a ele, que chama Naivasha, Lago Naivasha. Mas aí nós levamos o passageiro para fazer o safari em Nakuru, tá? Então, aqui a gente tem um mapinha de Nakuru. Nakuru tem uma grande quantidade de flamingos, tem outras aves também, pelicanos, cegonhas, mas tem uma grande quantidade de flamingos. Aqui, essa foto é bem distante, a gente vê essa mancha rosa, que são tudo flamingo, e uma população também bem grande de rinocerontes. Algumas imagens de Nakuru. Então, ele não é Big Five, tá? Porque ele não tem a presença do elefante, mas ele possui uma fácil observação de vida selvagem, aí, como eu falei, com exceção dos elefantes. Os rinocerontes, tanto preto como branco, foram reintroduzidos nos anos 90, então tem uma população saudável. Uma curiosidade é que, na verdade, não existe diferença de cor nos rinocerontes. Eles acabaram ficando conhecidos como preto e branco quando, por algum motivo de diferença de língua, quando se falava wide, por causa do formato da boca, alguém provavelmente entendeu white e virou white and black rhino, mas na verdade a diferença dele está no formato da boca, tá? Não existe diferença de cor entre os rinocerontes. Todos os outros animais então estão presentes, e ele tem essa beleza do lago com todos esses pássaros. Aí a gente vai falar de Samburu. Samburu fica mais ao norte. Na verdade, é o parque mais famoso ao norte do Quênia, tá? Tem uma população grande de leopardos. Um dos hotéis mais incríveis que eu já fiquei foi em Samburu. Eu tive a oportunidade de ficar num fun trip, chama Saruni, e a gente o Jeep subiu umas pedras, assim, e aí o guia falou, chegamos. A gente falou, chegou aonde, gente? Não tinha chegado em lugar nenhum, assim. E aí, quando a gente desceu do Jeep, começou a andar, o lodge era espalhado, assim, pelas pedras. E eram, não sei nem explicar os quartos, porque não era tenda, mas também não era quarto. Ele tinha parte construída de alvenaria, mas a frente dos quartos era inteira de lona. Então, você abria e você tinha uma vista para um vale, uma coisa inacreditável, enlouquecedora, assim. Como eu tinha falado, então, é a reserva mais popular do norte, tá? Ele não é Big Five também, porque ele não tem a presença de rinocerontes, mas possui uma excelente observação de vida selvagem. A maioria dos grandes animais é facilmente vista. Tem bastante elefantes, grande variedade de antílopes, incluindo o maior e o menor kudu, vários leopardos, eles adoram ficar andando pelas pedras, vários mamíferos que se adaptam para as áreas secas, 2 tipos de zebra que normalmente não são vistas juntas, que são a zebra comum de Burchell e a de Grave, são vistas lado a lado nesse parque. Então, uma coisa que é muito interessante no caso de Quênia e Tanzânia é que você tem a possibilidade, como vocês vão observar aí, eu falando de cada parque, que assim, você vai ver rinoceronte num parque, aí no outro você não vai ver. Aí você vai ver, tirando, óbvio,
os grandes, né, Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro, que você tem a presença de todos os animais, mas nos parques menores isso não acontece. Então, daí ser tão interessante você visitar mais de um parque. Por que eu não vou para o Quênia e só faço Masai Mara? Por que eu não vou para a Tanzânia e só faço Serengeti? Primeiro porque você não vai se despencar daqui até lá para ficar 3 dias, 4 dias. E segundo porque realmente deve ser, não deve ser ruim você ficar uma semana no Masai Mara ou uma semana no Serengeti. Mas já que você está tendo a oportunidade de ir até lá, por que não fazer outros parques? Né? Porque aí você vai ter a oportunidade de ver outras coisas, de ver outra geografia, outros cenários. Então, essa é a graça, né, do leste. Uma outra grande diferença do leste africano com relação à África do Sul e aos outros países de safari é a quantidade de indivíduos. Então, principalmente nos parques mais abertos, né, quando você vê os animais, você vê em grandes quantidades, que é o que não acontece, né, nos outros países. Então, aquilo que a gente vê na National Geographic Discovery, aquela coisa de grandes planícies abertas, né, a perder de vista, é leste, né, é Quênia, é Tanzânia, tá? Bom, e aí vamos falar de Amboseli. Amboseli fica na divisa com a Tanzânia. A gente brinca que as vistas mais bonitas do Kilimanjaro, na verdade, são no lado do Quênia, porque são de Amboseli. Então, as imagens clássicas do Kilimanjaro, com elefantes e com outros animais, normalmente são tiradas em Amboseli. Tem uma grande quantidade de elefantes em Amboseli, os outros animais também. Todas as imagens do Kilimanjaro, essa clássica. Então, ele oferece uma grande visão de vida selvagem, não é Big Five também, porque o rinoceronte não está presente. Não sei se todos, eu comecei a falar dos parques, é Big Five, não é Big Five. Eu normalmente falo dos Big Five no treinamento de África do Sul, não sei se todo mundo que está aqui hoje assistiu também o meu treinamento de África do Sul, então só recordando para quem não sabe, os Big Five são elefante, búfalo, rinoceronte, leão e leopardo. Esse termo, gente, vem na verdade do século XVII e diz respeito à dificuldade que os caçadores tinham de caçar esses 5 animais a pé. Depois a indústria do turismo se apossou do termo e hoje a gente ouve, são os maiores, são os mais temidos, enfim, eu já ouvi de tudo, mas vem daí o termo Big Five, tá? E aí a cereja do bolo, Masai Mara. Esse mapa é bem interessante porque tem aponta vários dos lodges do Masai Mara e algumas imagens. Masai Mara tem 1.500 quilômetros quadrados. Imagens incríveis de vida selvagem. É o principal parque do Quênia e um dos melhores parques da África para ver os grandes felinos. Ele é Big Five e ver 4 dos 5 é praticamente garantido. Dos Big Five, o mais difícil de se ver normalmente é o leopardo, por causa dos hábitos. Ele está sempre sozinho, está sempre em cima de árvore, mas até os leopardos no Masai Mara são mais relaxados, tá? Então, não é difícil, quer dizer, não vou falar que não é difícil, mas é possível. O rinoceronte negro é um pouco mais difícil de se ver. As chitas
são muitas vezes vistas na savana, por causa do espaço aberto, né? Dos outros Big Five, o elefante e o búfalo são muito abundantes. E aí, outros animais que a gente às vezes nem imagina, ou, enfim, não pensa. Então, chacal, alguns tipos de antílope que a gente não conhece, animais assim que normalmente os guias, os rangers nos mostram que são demais, assim. E aí a gente vai falar um pouquinho da migração. Isso é bem importante porque, na verdade, esse movimento da migração, muita gente acha que isso acontece num determinado momento do ano. O que só acontece num determinado momento do ano é a travessia do Rio Mara, né? Realmente eles atravessam num determinado momento. Agora, a migração em si, ela está acontecendo o ano todo, esses animais estão se movimentando. A migração, na verdade, é um movimento de mais de 2 milhões de gnus e não sei mais quantas zebras se movimentando atrás de alimento e, consequentemente, os predadores estão atrás, porque eles sabem que eles vão ter comida, e que eles estão se mexendo. A gente vê pelo mapa aqui, né, o movimento acontecendo. De agosto até mais ou menos novembro, esse movimento acontece, que é quando todo mundo quer ver eles cruzarem o Rio Mara de volta, né? Eles estão voltando da Tanzânia para o Quênia. Mas, por exemplo, seu passageiro, eu só posso ir em janeiro, mas eu adoraria ver a migração. Beleza, você vai mandar ele para o sul do Serengeti. Existem lodges que são itinerantes, eles mudam de lugar de 3 em 3 meses exatamente para acompanhar essa migração. E aí ele não vai ver, realmente a travessia ele não vai ver, mas ele vai ter experiência e vistas, ele não vai ver isso aqui, tá? Que isso aqui é a travessia, né? Mas ele vai ter a chance de ver coisas assim, que também, né, é incrível. Então, é importante a gente ter essa noção, assim, de que a migração está acontecendo. A travessia acontece realmente num determinado momento. E outra coisa, a gente está falando de vida, né? Então, não é aquela coisa marcada na agenda. Esse ano, eles atravessaram em julho. Então, é uma coisa que as chuvas estão acontecendo em outro momento, às vezes. Bom, a gente sabe, né? Tudo que o homem está fazendo e que está gerando alterações, né? Climáticas e de tudo. Então, também não é uma coisa que a gente consegue marcar no calendário, mas a gente tem uma certa ideia de quando acontece. E aí, realmente, é um espetáculo da natureza, né? Tem um videozinho aqui, vamos ver se ele passa. Não vai passar? Acho que não vai passar. Depois eu passo, vou tentar passar no final. E aí a gente vai falar, vai começar a falar da Tanzânia. A gente tinha falado para deixar as perguntas todas para o final. Então, acho que vocês devem estar mandando aí, e aí no final a gente junta todas as perguntas de Quênia e Tanzânia. Então, a gente vai falar agora da lenda da África. Bom, vocês viram no início quem estava aí esperando para entrar um pouco, né, da Tanzânia no vídeo. Aqui a gente tem o mapa do país. Algumas informações, então, sobre a Tanzânia, também localizado no leste, né, faz fronteira com Quênia e Uganda ao norte. Oceano Índico a leste, Moçambique, Malau e Zâmbia ao sul, Congo, Burundi e Ruanda a oeste. É bem maior que o Quênia, né? Ele tem aproximadamente 945 mil quilômetros quadrados. São mais de 100 línguas diferentes faladas na Tanzânia, o que o torna o país com a maior diversidade linguística da África Oriental. Ele não tem uma língua oficial, embora o Swahili seja a língua nacional. A população é de aproximadamente 52,500 milhões de habitantes. A capital é Dodoma.
Ele foi colônia alemã e depois britânica, e a independência foi em 1962. A moeda também chama-se shilling, mas é tanzaniano, e é bem mais desvalorizado do que o shilling queniano. $1 é mais de 2.000 shillings tanzanianos. O visto também é $50 na chegada, e aquilo que eu tinha falado do Quênia, né? A gente não aconselha o visto online, tá? Mínimo de 6 meses de vigência do passaporte e pelo menos uma página em branco. E é necessário um certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. E aí, quando ir? A melhor época para visitar a Tanzânia também é durante a estação seca, tá? Então, é muito parecido, na verdade, os dois países estão colados, então, no final de junho a outubro, também quando a observação de vida selvagem é melhor. A migração de gnus no Serengeti geralmente ocorre entre junho e julho, e o parto dos gnus é do final de janeiro a fevereiro, tá? E aí aí a gente tem informação de melhor época, alta temporada, baixa. Então a gente tem o pico da estação chuvosa, março e abril, tá? Mesma coisa como no Quênia. Como eu tinha falado, então, na Tanzânia sempre os passageiros vão viajar no 4x4, e aí como informação, quando o passageiro fizer os dois países e for atravessar por terra, o que acontece? Ele é levado até a fronteira, aí o guia vai ajudá-lo a passar, enfim, fazer todo o processo de imigração, vai entregá-lo para o guia da Tanzânia, vai levar a bagagem dele, colocar no novo veículo, e aí ele passa para um outro carro e com outro guia, tá? Existe todo uma lei, enfim, que a gente não pode passar com o mesmo guia, com o mesmo veículo para a Tanzânia. Então, ele vai trocar de carro e vai trocar de guias. Aqui, o que eu tinha comentado, então, a gente vê os principais parques muito próximos, né, do Quênia. Então, daí ser tão comum a gente fazer os dois países juntos. A gente tem Serengeti, a área de conservação de Ngorongoro, Lake Manyara, Tarangire, o Kilimanjaro, e aí Arusha, que acaba sendo o hub, a porta de entrada quando o passageiro faz só Tanzânia, tá? E aí as fronteiras, então, essas travessias, como são feitas? Na verdade, existem 3 pontos normalmente que são utilizados, tá? Na Manga, é o mais utilizado na travessia terrestre. Ele dá para ver que é uma linha reta, né, de Nairobi. Então, praticamente todos os roteiros regulares que fazem Quênia e Tanzânia, o passageiro vai atravessar por Namanga, tá? Vai fazer Nairobi Namanga Arusha, e daí vai, enfim, aí depende do roteiro que ele está fazendo. Taraqué a gente usa um pouco em algumas vezes, mas muito pouco, porque a distância para Arusha ele demora 3 horas a mais, então raríssimas vezes é utilizado, mas é possível. E aqui em Isebânia é muito utilizado principalmente nos roteiros de luxo e roteiros que o passageiro não vai fazer outros parques para cá, enfim, ou vai fazer só Masai Mara e Serengeti, ou vai atravessar voando. Então é possível ele fazer Masai Mara para Isebânia por terra, atravessa e faz por terra para o Serengeti, ou é possível, o passageiro que faz a travessia voando, ele não tem como voar, tá, direto, por exemplo, Masai Mara, voar para o Serengeti. Existem várias pistas de pouso, existem pistas de pouso no Serengeti também, mas nenhum aeroporto internacional, digamos assim, uma pista internacional. Então, ele vai voar da pista de pouso do lodge dele para Isebânia, aí ele vai atravessar por terra para Tarime, para fazer a imigração, né? Porque ele está mudando de país. Aí ele vai pegar o voo para a pista de pouso para o lodge que ele vai ficar no Serengeti, tá? Então, são as 2 possibilidades dessa travessia aqui em Isebânia.
E aí aqui eu coloco as possibilidades, né, que eu tinha mostrado no Quênia, no caso da Tanzânia. Então, saindo de Arusha, que acaba sendo a porta de entrada quando começa direto na Tanzânia, ele vai fazer Lake Manyara ou Tarangire. Aí, no caso, é diferente. Lembra que eu falei que lá no Quênia, quando o passageiro não tem disponibilidade nas propriedades de Nakuru, a gente coloca ele em Naivasha. Aliás, olha Naivasha aqui, ó. Mas aí a gente leva o passageiro para Nakuru. Nesse caso aqui é diferente. Depende do tipo de propriedade que o passageiro escolhe. Aí ele vai ficar ou em Tarangire ou em Lake Manyara, tá? Tarangire tem propriedades um pouco mais sofisticadas do que Lake Manyara, tá? Eu vou mostrar os dois parques. Então, ele vai fazer Arusha Tarangire ou Arusha Lake Manyara. Aí ele vai para a cratera, para a área de conservação da cratera de Ngorongoro, Serengeti, retorna para a área de conservação e volta para Arusha. Isso é um roteiro, digamos, meio básico, assim, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho desses parques, então, vamos lá. Então, o Parque do Lago Manyara é um parque que, né, como o próprio nome diz, possui um lago, é um lago bem raso, tem uma boa oferta de vida selvagem, ele é conhecido pelos seus lendários leões de escalada de árvores, mas assim, gente, isso é bem complicado, assim, porque eu já vi várias fotos, já vi fotos de amigos, de clientes que já foram, e eu cheguei em Manyara e não vi nenhum leão em árvore. Então, como a gente sempre diz que safari, no caso de Quênia e Tanzânia, a gente nem fala que safari é sorte, porque sim, não tem como não ver animais, mas eu realmente não vi os leões de escalada, tá? Os elefantes do Lago Manyara têm presas muito maiores, tem grandes manadas de búfalos, gnus, tem uma piscina de hipopótamos que é muito legal porque é um ponto de parada que dá para descer do veículo e ver essa piscina, digamos, né, uma lagoinha, uma lagoa, e dá para ver relativamente de perto, então é muito interessante. E também tem muitas aves no lago, tá? Flamingos e outras aves. Não tem a quantidade que tem em Nakuru, mas tem bastante aves. Ele não é Big Five, tá? Porque ele não tem rinoceronte. Algumas imagens, então, do lago. E do parque, né? E aí, Tarangire, que é o outro parque, fica bem próximo, tá? A gente tem, inclusive, roteiros que fazem os dois, tá? Então, é aquilo que eu falei, a gente tem muitas opções de roteiros. Então, existem, sim, roteiros que o passageiro pode ficar nos dois ou fazer safari nos dois. Tarangire é belíssimo geograficamente por causa das montanhas, por causa dos baobás. Ele tem um rio com o mesmo nome. Aliás, o nome do parque é por causa do rio. E acaba sendo, esse rio acaba sendo um imã, né, para os animais. Ele também não é Big Five, porque não tem também o rinoceronte. É considerado um dos parques mais sazonais no norte da Tanzânia. Tem, né, muito movimento migratório por causa do rio, né? Então, na estação seca, acaba tendo bastante movimento por causa do rio. E aí, Ngorongoro Ngorongoro é uma cratera, né? Que é uma cratera vulcânica inativa, que tem 18 quilômetros de diâmetro, são 260 quilômetros de área, maior que a cidade de Recife, e dentro dela existe um
mosaico de ecossistemas do leste africano. Então, tem savana, tem riachos, lagos, florestas, pântanos. É um lugar assim que não tem imagem realmente que mostre o que é a cratera de Ngorongoro, tá? É a maior cratera vulcânica inativa do mundo. Ela tem todos os animais, menos a girafa. A girafa, ela não consegue descer, porque a descida é muito íngreme, então ela só tem presença de girafa na área de conservação, mas não dentro da cratera, tá? Mas tirando a girafa, todos os outros animais estão presentes. E realmente é uma experiência única visitar a cratera de Ngorongoro. Eu, antes de conhecer, me falavam, me explicavam, mas você só tem a real noção quando você chega e vê o que é. Esse paredão de 600 metros de altura e você lá dentro, você está vendo esse paredão o tempo inteiro, você tem a noção que você está dentro de uma cratera, de um buraco. É uma coisa muito incrível. E com tudo acontecendo, assim. Realmente é impressionante. Bom, a principal atração da área de conservação é a cratera em si, né? Um vulcão extinto, repleto de vida selvagem, que muitas vezes é comparado ao Jardim do Éden, porque oferece uma das melhores observações de vida selvagem da África. Todos os principais animais são facilmente vistos, como eu tinha falado, a única exceção é a girafa, né? Porque ela não consegue descer. Todos os outros animais de safari ocorrem em grande número. O elefante é muito comum, incluindo alguns de presas muito impressionantes. Todos os grandes felinos podem ser vistos. A densidade da hiena malhada é extraordinária. A população residente de rinocerontes negros também. E aí aquilo que eu tinha falado, né? Como a gente estava vendo nos últimos parques, nenhum tinha presença de rinoceronte. Então, é muito legal você ir de um parque para o outro e poder, num parque, não ver uma coisa, no outro você vê. Então, daí aquela coisa de por que visitar tantos parques, né? Acho que uma vez eu estava dando um treinamento de Quênia e Tanzânia e me perguntaram, então não vale a pena ir para fazer só um parque. E aí eu falei exatamente aquilo que eu falei antes, né? Que primeiro porque não vale a pena você ficar 3, 4 dias. E segundo porque, já que você está lá, né? Vamos fazer tudo. Uma informação muito importante sobre a cratera de Ngorongoro, existe a possibilidade de você fazer um tour de meio-dia no Ngorongoro. Não deixem seus passageiros fazerem isso, tá? Façam com que obriguem seus passageiros a fazerem full day na cratera, tá? Porque, a não ser que eles vão ficar mais de um dia e vão descer novamente. Mas se o passageiro for descer só uma vez, ele tem que ficar full day, tá? Porque, assim, é uma experiência realmente impressionante, extraordinária, maravilhosa. E você ir até lá para ficar meio-dia é loucura. E aí o Serengeti, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas sobre qual dos dois é melhor, tá? Eu sempre falo isso. Mas o Serengeti é considerado o melhor parque da Tanzânia, tá? Ele tem quase 15 mil quilômetros quadrados, é um patrimônio mundial da Unesco. Serengeti, na língua Maasai, significa planícies intermináveis. Então, aquilo que eu tinha falado também, tudo que a gente vê, né, nos canais de, né, Discovery, etc., daquela coisa, né, leste da África. Então, algumas imagens de Serengeti. Então, indiscutivelmente o melhor parque da Tanzânia, grandes rebanhos de búfalos, pequenos grupos de elefantes e girafas, outros ungulados, que são os animais veados, como elande, topi, congone, impala, gazela de Grant, todos os períodos do ano.
Os três grandes felinos, né, leão, leopardo e chita, são facilmente vistos. O leão está em toda parte mesmo, é inacreditável. Você vê grupos de 30, 40 leões juntos. A chita é muito comum nas planícies. Os leopardos podem ser encontrados, né, descansando nas árvores, enfim, é uma loucura. Algumas atividades que podem ser feitas, então, safaris de balão, podem ser feitas tanto no Masai Mara como no Serengeti. Então, aquela atividade, né, sai antes do amanhecer. E aí você vê o nascer do sol. E depois tem um café da manhã preparado na savana. Visita ao povoado Maasai, outra atividade que pode ser feita ou no Masai Mara ou em Ngorongoro, tá? É super interessante você conhecer os hábitos, visita uma vila, a cultura, como eles vivem, o que eles fazem, o artesanato, entra na casa, enfim, eles são super receptivos, adoram fazer isso, se produzem todos. Então, os passageiros costumam adorar essa visita. E aí é isso, gente. Só para finalizar, uma coisa que, na verdade, eu tinha que ter falado no começo, mas que é interessante, assim, para quem vender, né, Quênia e Tanzânia. Eu acho que, segundo os second timers, quem já foi para a África, quem já conhece a África do Sul, quem já foi para outros países, quem ama a vida, natureza, animais, e, né, gosta de aventura, então eu acho que para esse passageiro é perfeito. Tem que sempre levar em consideração que você, apesar de ter lodges e instalações de luxo, sim, mas você tem, quando você tem um deslocamento, você de um lugar para o outro, ou mesmo o dia inteiro de safari nos parques, você vai passar o dia inteiro no Jeep, então isso você tem que levar em consideração. Mas não necessariamente você tem que ter só passageiros super jovens ou super aventureiros, não é isso. Mas tem que entender o perfil do teu passageiro, até para, de repente, não... Como eu falei, você tem lodges itinerantes que mudam de lugar de 3 em 3 meses. Esses lodges, por exemplo, você tem um bucket shower, você tem um banho de balde, que o cara vai lá, vai botar uma água quente, você vai virar um balde para tomar um banho. Enfim, você tem que ter você tem que conhecer, eu sempre falo isso nos treinamentos, é muito importante conhecer o teu passageiro para vender o produto certo. Eu acho que todos os lugares, sendo África, sendo outros países, sendo Quênia, sendo Tanzânia, sendo África do Sul, sendo, né, até em outro continente, é muito importante conhecer teu passageiro, porque eu acho que todo lugar vai ter sempre o produto para aquele passageiro. É só, né, conhecer para poder encaixar. Acho que é isso. Que demais, hein? Pelo amor de Deus, gente. Olha, eu Uau. sou incrível, viu, Mari? Até você falou um pouco sobre os first timers e second timers. Eu ia dizer que eu fui uma vez para a África e a gente fez uma combinação que eu achei muito legal, que foi Tanzânia. Nós não chegamos aí ao Quênia, mas a gente fez Tanzânia, fizemos o Ngorongoro. Até não me recordo o nome do hotel que a gente ficou, que era bem na entrada do parque, uma coisa incrível o hotel. E fizemos África do Sul, mas aí não fizemos nenhum safari na África, né? Fizemos Cape Town, ficamos mais alguns dias. Então, assim, foi uma combinação muito legal. Uma sensação de um safari mais nativo e depois Cape Town, que é uma preciosidade, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá para as perguntas, então, né? Vamos lá, Gustavo. Então, Mari, mais uma vez, um show. Você, junto aí com a Cuba, deu um show nessa apresentação de África. Foi para todo mundo se deleitar e ficar instigado a oferecer
muito mais da África para os passageiros, né? Todo mundo tem a ideia de safari na África do Sul. Acho que os safaris no Quênia e na Tanzânia é uma experiência completamente diferente, muito Sim, mais exatamente. raiz, vamos dizer assim, né? Com Isso, muita mais proximidade. você falou tudo, Gustavo. É exatamente isso. É o que a gente fala que é uma coisa mais roots mesmo. É bem Uhum. isso, assim. Você tem opções de super, né, que são incríveis, com luxo, com coisas que eles fazem, mas é uma coisa mais the real Africa, assim, sabe? A gente brinca que é the real Africa. Isso é Rio África, muito bom. Bom, antes da gente começar aí com as perguntas, lembrar, né? O James também comentou, a Diversa hoje já mandou uma lâmina de manhã cedo com 3 pacotes assim espetaculares, um de Quênia, um somente de Quênia, um só de Tanzânia e um outro que é coligado, né? Quênia e Tanzânia, pacotes de 6, 7 e se eu não me deixa eu só me retornar. E um de 9 noites que faz Quênia e Tanzânia. Então, aqueles que não receberam, a gente pegou os e-mails aqui, a gente pode estar encaminhando também, né? Uma das coisas que eu vi aqui, que eu vou comentar também, as pessoas muita gente ficou encantada com as imagens, né? E aí perguntaram, Mari, se a gente tem acesso a esse banco de imagens, né? Com essas fotos. E assim, nessas lâminas que a Diversa coloca para o mercado, elas são todas editáveis, tem a lâmina normal e tem os pacotes com algumas imagens que os agentes podem personalizar para publicar nas suas mídias sociais. Mas você consegue disponibilizar outras mídias também, para que as pessoas estão perguntando aqui se é possível? Então, na verdade, as imagens das apresentações a gente não consegue. O que eu consigo, eu vou ver se tem algumas, eu tenho algumas imagens minhas, tem algumas imagens da apresentação que são fotos pessoais minhas. O que for foto minha é sem problema. O que tiver direitos, essas coisas a gente realmente não consegue disponibilizar. Aí eu mando para vocês o que for meu e aí vocês, enfim, distribuem e aí quem quiser usar. Não, beleza. Bom, vamos aqui começar então para as perguntas propriamente. A Beatriz Souza, ela pergunta com relação, você mencionou sobre a visitação a Nairobi, né? Logo no começo, e ela pergunta se na visita existe programas, né, que sejam voltados para a cultura, sem ser voltados propriamente aos animais. Não. Nós não, assim, um passageiro que fizer um roteiro privado, ele pode fazer isso, mas não tem muita coisa. Aquilo que eu mostrei é basicamente o que você tem em Nairobi, e aí você vai ter uma visita a tribos, que aí você vai ter que se deslocar para os parques, e aí eu não vejo muito sentido você ir até um parque só para ver tribo e não fazer a parte de vida selvagem, né? Uhum. Então, nós não temos nenhum tipo de roteiro que seja só voltado para a parte cultural ou, enfim, das tribos. Nossos roteiros, todos têm essa parte da vida selvagem mesmo. Não, beleza. Bom, a Carla Ferrari, ela pergunta, você mencionou sobre aquela questão de Nakuru, né? Que pode, como tem pouca disponibilidade, pode ser de não acontecer de não ter e ficar próximo. Uhum. O hóspede, o cliente, ele tem essa informação desde o momento da confirmação ou somente no ato da chegada? Não, ele vai ter antes. Ele já sai daqui sabendo onde ele vai ficar, na verdade. Sim. Né? Beleza. O Diógenes, ele pergunta se é só no parque de Aberdares que não se faz o safari, né, onde se aguarda os animais no lago, e nos demais todos é por 4x4. Sim, só em Aberdares que tem essa, que eles, quer dizer, na verdade, assim, nos outros parques sempre existe a possibilidade dos animais chegarem, né?
A gente está falando de parques depende muito do lodge que o passageiro está. Às vezes os animais podem chegar bem próximos e tal, mas da forma como eu expliquei que os poços são feitos exatamente para que os animais cheguem e tal, é em aberdares. Agora, uma coisa que é importante falar é que, assim, existe, sim, a atividade de safari em aberdares, tá? Só que no formato dos regulares, quando o horário que nós chegamos não dá mais tempo de fazer, porque é feito nos carros dos lodges. Então, no formato das saídas regulares, quando a gente chega nos lodges, a saída já aconteceu, tá? Os próprios lodges fazem. Então, às vezes, se o passageiro... mas eu quero fazer o safari em aberdares. Então, se ele quiser ficar mais uma noite, num formato de uma saída privada, etc., aí é possível, tá? Então, não é que não existe safari em aberdares, tá? No formato que nos nossos regulares, a gente trabalha dessa forma como eu expliquei. Não, beleza. A Thaís, da Miltour, ela pergunta com relação à travessia, se ela acontece, qual o período propriamente que ela acontece? Então, foi o que eu expliquei. A gente está falando de vida, né? Então, não é que exista um dia marcado na agenda que isso vai acontecer. Mas, como aquele mapinha estava mostrando, existem meses, né, que isso está acontecendo. Porque também não é que os 2 milhões atravessam num dia só. Né? Então, assim, eu queria... Na verdade, eu não sei por que o vídeo que eu coloquei não apareceu, mas... sei lá, acontece, sei lá, um dia atravessa não sei quantos, aí passa uma semana, atravessa mais um bando. Isso vai acontecendo normalmente, agosto, setembro, que eles vão voltando da Tanzânia para o Quênia. Agora, aquilo que eu tinha falado, a gente está vendo mudanças climáticas, mudanças em tudo no mundo, né? Então, por exemplo, esse ano, no final de julho, eles já tinham atravessado todo mundo. É uma coisa que normalmente nos outros anos nunca aconteceu, entendeu? Então, é muito complicado a gente colocar uma data, assim. Mas normalmente é julho, agosto, setembro que eles estão voltando para o Quênia. Tá. Beleza. Bom, a Wanda Nester, né, pergunta assim, qual que é o recomendado no pacote conjugado de Quênia e Tanzânia, qual que é o recomendado de dias em cada país para poder se fazer? Eu diria que 1 semana em cada país. A Aline Tamaciro, ela pergunta se tem alguma restrição de idade nos roteiros. Não, então, inclusive, Quênia e Tanzânia é até mais child-friendly do que a África do Sul, por exemplo. Por quê? Porque os carros são fechados. Porém, a gente tem que levar em consideração que se a gente estiver falando de um roteiro regular, principalmente, os safaris são o dia inteiro. Você sai de manhã de um hotel, de um lodge, para fazer um parque o dia todo, aí você sai daquele parque para ir para o próximo lodge, que vai ser no próximo parque, para dormir para o dia seguinte, né? Então, eu diria que é mais cansativo do que você fazer 2 safaris por dia numa reserva privada na África do Sul, por exemplo. Entendeu? Então, isso tem que ser levado em consideração. Agora, eu sempre falo isso também com relação à África do Sul, por exemplo. Você vê, os europeus levam criança, assim, eu já vi criança de 3 anos, 4 anos, sentada nos jipes lá, assim, comendo poeira, sabe? No Quênia e na Tanzânia. De boa. Mas é que o brasileiro não está muito acostumado, né, a fazer isso. Então, depende. Mas para levar não tem problema nenhum, não tem restrição. Não, beleza.
Bom, estão perguntando aqui com relação a sinal de internet. Acho que aí a pessoa quer viajar para poder já publicar de imediato as É, fotos, é. né? É possível? O sinal de internet é tranquilo? Então, mais ou menos. Na verdade, assim, nos lodges, nas áreas comuns, normalmente tem, mas não é uma coisa super assim como na África do Sul, tá? Que na África do Sul os lodges nas áreas comuns o sinal é excelente e tal. E nos parques esquece, você está no meio do nada, Do né? nada. Então esquece. Nos parques, nas estradas, aí quando você para numa lojinha ou, né, numa parada, tipo, né, parada de estrada, às Uhum. vezes funciona e tal, mas normalmente é mais nos hotéis mesmo, nas áreas comuns. Uma Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar, que é sobre alimentação, né? Não sei se alguém perguntou. Nos dois países é muito tranquilo, assim, alimentação bem, em todos os lodges e hotéis, alimentação internacional, você acha que você tem tudo, assim, sabe? Sempre vai ter alguma coisa mais típica, mas você vai ter, sempre vai ter uma massa, vai ter um tipo de carne que a gente conhece, salada, e super tranquilo, eu sou bem chata para salada, nunca deixei de comer, nunca tive nenhum tipo de problema, assim, então é bem fácil. Não tem, eu não sei se todo mundo já ouviu falar como a comida na África do Sul é espetacular, a qualidade, e, enfim, não é a mesma coisa, tá? É diferente. Não que a qualidade não seja boa, mas é diferente. uhum. Mas é tudo muito bom, tudo muito fresco. Só não tem o requinte, digamos assim, que a gente vê na África do Sul. Ah, tá. E sobre essa questão das refeições, né? Perguntaram aqui nos tours e nos hotéis, né, nos lodges, qual que é o sistema de pensão? Normalmente está tudo incluído, tá? Às vezes Uhum. as bebidas precisam ser pagas à parte. E é muito comum, nos roteiros regulares, uma coisa que eu também não mencionei, é muito comum a gente sair de manhã com um picnic box para o almoço, Uhum. para que a gente ganhe tempo e porque a gente não vai ter onde parar mesmo, enfim. Então a gente dormiu no hotel daqui, vamos supor. Então, só para eu dar um exemplo, para ficar mais fácil. Saímos de Nairobi para Aberdares. Então a gente almoçou no hotel base, né? Aí fomos pro hotel lá dentro do parque, onde a gente vai passar a noite, que a gente não sai do parque, não sai do hotel. Uhum. Jantamos lá, ficamos olhando o animal a noite inteira, tomamos café, voltamos pro hotel base, aí eles vão vão deixar lá uma mesa com várias coisas pra gente. Então vai ter, sei lá, sanduíche, fruta, sei lá, coxa de frango, ovo cozido, suco, aí e umas lancheirinhas, você monta com o que você quiser, quanto você quiser, e a gente sai para ir para Nakuru, digamos. Uhum. E aí a gente vai parar chegando em Nakuru, ou vai começar o safari, depende da hora, e vai parar lá dentro, num local apropriado, para almoçar esse picnic box. E aí, depois que terminar o safari, a gente vai para o hotel de Nakuru, ou de Naivasha, no caso, que a gente não sabe se confirmou. E aí a gente vai jantar, aí a gente tem a refeição hot meal, né? Que é isso que eu falei, a história de Gorongoro. Gente, eu já tive passageiro que não quis fazer full day porque queria ter hot meal no almoço. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, você vai ter um hot meal, porque não é que o cara vai sair de Gorongoro às 10 da noite. Ele vai sair às 4, 5 da tarde, ele vai jantar uma comida quente. Mas você não vai deixar de fazer um full day em Gorongoro porque você quer ter um almoço quente. Meu Deus. Entendeu? Não faz sentido isso para mim. Então, assim, não deixem seus passageiros fazer half day em Gorongoro, porque é um crime. Então, muitas vezes, nos roteiros regulares, funciona dessa forma os almoços. Uhum. Não são todos os dias, tem alguns dias que
que você chega a tempo de almoçar mesmo no hotel e aí sai para o safari da tarde. Depende muito de como isso vai ser avisado antes, tá? Não é que o passageiro descobre que ele não tem almoço, que vai ser almoço de piquenique. Isso tudo é avisado para vocês com antecedência, mas muitas vezes acontece dessa forma. Ah, entendi. Fizeram uma pergunta aqui com relação ao visto, Mari, da Sakura Viagens, né? Tá. Você faz o visto na entrada, que eu acho que tiveram algumas pessoas que ficaram em dúvida, que você falou da questão do visto online, mas não é recomendado porque ele pode dar problema. Então, sempre fazer na chegada, né? Isso. Porém, um exemplo, a pessoa entrou pelo Quênia, pagou um visto, foi para a Tanzânia, pagou outro visto, e aí vai voltar para o Quênia. Ele tem que fazer um novo pagamento? O visto permite múltiplas entradas? Não, quando ele faz, ele permite múltiplas entradas entre Quênia, Tanzânia, Uganda durante 3 meses. Agora, se ele sai, por exemplo, para ir para a África do Sul e vai voltar para o Quênia, aí sim ele vai ter que fazer outro visto. Mas normalmente, dificilmente o passageiro brasileiro faz isso. Então, entre ali o leste, ele permite múltiplas entradas durante 3 meses. Não, beleza. Tá? É necessário só um visto para cada país. Beleza. Perguntaram aqui a Lúcia Miniti, ela perguntou com relação à acessibilidade. Como que é essa questão para as pessoas que têm limitação motora? Se é possível, os carros, os hotéis, os lodges, como que é a facilidade para eles? Não é muito fácil, não. Acho que a gente teria que perguntar no caso de uma reserva. É um pouco diferente de África do Sul, que é mais preparado, que os lodges são mais preparados. Eu acho que eles receberiam, teriam total, como eu posso dizer, vontade de receber, enfim, ajudariam, mas não tem um preparo, sabe? Como não tem alguns lodges talvez, mas teriam que ser lodges já porque, por exemplo, esses lodges que eu dei exemplo de lodges itinerantes, ele não tem absolutamente nada, ele está no meio do mato, literalmente. Assim. Um acampamento, na verdade, né? Exatamente, é um acampamento, isso mesmo. Então depende muito da instalação, de qual propriedade a gente está falando. Bom, uma outra pergunta aqui que fizeram, que a Simone fez, você recomenda fazer uma combinação dos safaris com o Zanzibar? Totalmente. A melhor extensão que eu considero de praia para Quênia ou Tanzânia é Zanzibar. Eu não aconselho Zanzibar no caso de se o cara for fazer África do Sul ou Botsuana, porque eu considero longe. Então, aí eu sugiro Moçambique, Maurício, Seychelles. Agora, Quênia e Tanzânia, Zanzibar, sem dúvida. E a própria costa do Quênia, que o brasileiro não descobriu ainda e que é incrível. Não, beleza. Bom, a Salete Chiara, ela pergunta assim, se tem algum perigo... Outra extensão, mas... Acho que cortou o áudio, Mari. Cortou, desculpa. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, agora sim. Você estava falando sobre a outra extensão. O que eu ia complementar é que outra extensão, mas que aí não de praia, que é perfeito para Quênia e Tanzânia, são os gorilas, né? Uganda ou Ruanda, que é do lado, e aí é incrível também, é uma experiência maravilhosa. Bom, a Salete Chiara, ela pergunta se tem assim algum perigo ou algum cuidado que deve alertar os passageiros na venda do pacote, ou cuidado necessário que ele precisa ter para poder viajar. Cuidado de que, no sentido quê? De segurança. Acho que documentação de viagens, vacinas, pergunta com relação a perigo. Fala assim, ela colocou assim, quais os perigos, cuidados que deve se alertar ao passageiro? Essa é uma pergunta, Mari,
é recorrente mesmo, quando as pessoas vão para um destino mais exótico, assim, da África, como Tanzânia, Quênia, Uganda, sempre tem um pouco essa questão, né, do quão seguro é, Sim, né, claro. viajar para lá. Então, Claro, claro. O que eu sempre falo é que nós jamais colocaríamos passageiros em risco. Então, é aquilo que eu falei no início, né? A Cobo está no mercado há 25 anos, trabalhando com todos esses destinos. No caso, nós começamos no Quênia, nunca tivemos nenhum tipo de incidente com relação à segurança em nenhum dos países. Então, qualquer coisa que possa colocar o passageiro, né, em risco, a gente vai alertar ou vai até, se for necessário, antes da viagem, falar para o passageiro cancelar, enfim. Então, nesse caso, nesses países, realmente, acho que nem os animais oferecem risco, porque os guias são super bem treinados, vão sempre explicar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Os carros são fechados, então, né? Mas na questão de segurança, né, de outras formas, a gente vai estar em Nairobi pouquíssimo, que não é uma cidade perigosa, violenta. Ela tem muita gente acaba ficando espantado quando chega aos hotéis. Tem todo um aparato de quando você chega para detector de metais, as malas passam por isso dentro, né, para entrar nos hotéis. Mas é uma coisa deles que eles utilizam, e realmente nunca tivemos nenhum tipo de problema. E realmente, se tivesse algum risco, a gente não deixaria que os passageiros corressem esse risco. Não, beleza. Bom, para você estar as últimas perguntas aqui, uma outra pergunta da Natália Barbosa, ela pergunta com relação ao atendimento emergencial, no caso de um problema de saúde, alguma coisa assim. Perfeito, maravilha. Que eu esqueci de falar também. Então, a Cobo, na verdade, tem os Flying Doctors em todos os nossos pacotes. Então, para qualquer tipo de emergência, quando a gente está lá no meio do nada, é a forma que nós atendemos os passageiros, se é preciso fazer um deslocamento, né, para o hospital mais próximo, enfim, para onde precisar. Então, os passageiros são removidos dessa forma, com os Flying Doctors. E aqui, mais duas perguntas para terminar. Uma, a Sakura Viagens, ela pergunta com relação ao aéreo, né? O aéreo do Brasil para poder chegar a Tanzânia e o Quênia. Qual que é a recomendação de entrar por onde, sair por onde? Então, a gente, na verdade, a grande maioria entrava pela África do Sul, né? A grande maioria utilizava South African Airways, e eventualmente Latam até Johannesburg e alguma outra companhia para Nairobi, ou enfim. Mas o que a gente tem sugerido para quando isso tudo acabar, que eu acho que vai ser bem interessante para leste, é a Etiópia. Eu acho que vai ser uma opção bem interessante para a gente, para chegar direto em Nairobi. Os espanhóis já estavam fazendo isso antes de começar a pandemia. Inclusive, a Cobo estava com uma parceria bem interessante com a Ethiopian lá na Espanha. E eu acho que para a gente vai ser uma opção bem legal. Não, beleza. Bom, não, a última pergunta aqui. Perguntaram qual que é o idioma em geral dos guias? Inglês. Inglês. Não, desculpa, dos nossos guias espanhol. Tá. Todos os guias da Cobo falam espanhol. A gente tem alguns guias que dão uma arranhada num portunhol, tá? Desculpa, você falou guias, eu pensei na população. A gente tem alguns guias que dão uma arranhada no portunhol, mas todos os guias da Cobo falam espanhol. A Cobo, na verdade, é uma operadora especializada em países de língua espanhola e português.
Mas nos safaris também, os guias acompanham para poder fazer algum Sim, tipo sim, porque é aquilo que eu expliquei, né? Diferente da África do Sul, os safaris são feitos com os nossos guias, Ah, tá. tá? Então, são os nossos carros, os nossos guias. Então, vai ser feito todo em espanhol. Então, beleza. A última pergunta aí, agora eu vou fazer que chegou aqui como curiosidade. Foi uma pessoa que perguntou aqui, por que que o povo lá é tão alto? Então, na verdade, no Quênia, né? É, Eu não sei. Não sei, eu acho que é uma Não coisa. tem uma explicação aí. porque Pois é, tem uma foto que você postou que realmente parece uma pessoa bem grande. Acho que depois, quando apareceu mas eu aquela foto que acho. a pessoa falou. Não, mas eu Eles acho que ele tá, saltam, ele tá eles pulando saltam naquela muito foto. desde criança. Aquilo ele Os tá. homens, É, os aquilo ele homens tá. saltam muito desde criança e o saltar para eles, na verdade, é uma forma deles atraírem as mulheres também. Tem vários rituais nisso. Então, quando os homens Isso. saltam muito, os menininhos pulam muito desde criança. Então, quanto mais você pula, mais atrativo você fica para as mulheres, entendeu? Então, é uma das explicações, porque eles são muito magros e muito James altos. é cultura aí, James James. é. Aí, Eu sou africano de paixão, posso explicar mais coisas, de detalhes da alimentação e tudo mais O James desses que Maasai. podia dar o treinamento assim, ele sabe tudo, ele é africano. Então, Com muita honra, muita honra. Bom, Mari, bom, foi isso, foram todas as perguntas aqui. Muito obrigado aí por essa aula, né, que a gente teve de África, de Quênia e de Bom, Tanzânia, né? E deixo aqui os meus agradecimentos, né? E passo agora a palavra aí para o Charles e para o James e para você também para poder fazer o encerramento. obrigada a vocês. Mais uma vez, desculpa aí pelos problemas técnicos no começo. Que bom que depois deu acontece. tudo certo. E obrigada a todo mundo pela participação. Espero que tenham gostado, tenham aprendido aí um pouquinho desses dois países maravilhosos e tenham, enfim, gostado das informações. Mari, super obrigado. A apresentação é de encher os olhos e é de realmente aguçar o apetite por viagens de qualquer um, né? Porque o destino é realmente fascinante. Enfim, todos aqui, os nossos times estão à disposição e não tenha dúvida que a nossa turma vai gritar diretamente para o James para pegar todas as informações, porque eu não conheço alguém que entenda mais de África. Saltando. Não, ele vem pulando, ele parece como é que é, o Pernalonga quando ele vem para cá. Mas, enfim, é um destino realmente encantador. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade só para fazer os nossos lembretes dos próximos encontros. Né? Nós temos pela manhã, a Diversa tem os seus encontros comerciais. Pela tarde, às 15 horas, o Tauá. Né? A gente vai falar dos hotéis próximos de alguns centros, a gente comentou durante a apresentação. Na sexta-feira, vamos para Nevada, nos Estados Unidos. Segunda-feira, vamos para Israel. Terça-feira, temos uma apresentação comercial da Casa do Agente. Na quarta-feira que vem, Believe com Copa Airlines. Então, a gente está com uma agenda bastante profunda aí de atividades, bastante intensa, para ocupar bem o nosso tempo, né? E nos preparar para essa retomada que, enfim, promete chegar. Ainda não chegou com tudo, mas ela promete vir. E a gente espera que ela venha rapidamente, intensamente, para botar esse povo todo para trabalhar duramente aí e lotar os céus, os hotéis novamente. Então, muito obrigado a todos. James, a palavra é sua. Por favor, faça o seu fechamento, que certamente será muito mais brilhante, até pelo domínio do destino. Imagina. Eu adoro quando tem essas questões assim de curiosidade, como o Gustavo colocou, como os agentes colocaram, porque mostra um pouco do perfil da Diversa. Né? Nós somos formados por pessoas com expertise em vários destinos, então, não só a minha, mas de todo mundo do time que está aqui na operação, em produtos, é de alto nível. Então, é mais um diferencial que a gente mostra para os agentes de viagens, quem está por trás, né, da nossa estrutura. A gente realmente conhece, de fato. Então, quando a Mari fala que eu realmente conheço, eu conheço mesmo. Eu posso falar de África, de Tanzânia, da África do Sul, da Tanzânia, do Quênia, e assim como vários colegas nossos aqui estão aptos a passar informações de confiança e de conhecimento do mais alto nível para todo mundo. Então, esse é o momento Diversa. Então, quando a gente tem essa chance de dar um toque daquilo que a gente sabe, nós não podemos perder.
né, o momento. Então é muito bom. Eu agradeço a presença de todos vocês. Mari, mais uma vez, sensacional te ouvir, prazer em vê-la, prazer em ver vários colegas, vários amigos aqui. E é isso, né? Diversa segue, o Grupo Arbo, né? Como o Charles falou, com a Casa da Gente, seguimos aí com uma programação muito rica, muito intensa, formando, né, uma biblioteca mesmo de conhecimento, como eu já disse anteriormente, para todos nós. Então, a gente só soma porque as portas estão se abrindo, os caminhos estão aí, né, iluminados, um dia super bonito hoje. Vamos embora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de você. Obrigado, Mari. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Nos gente. vemos amanhã e sexta-feira nas programações que já foram faladas pelo Charles. Vamos de África.